Caio Otávio nasceu em 63 a.C. Era filho de um senador romano, também chamado Caio Otávio, e sobrinho de Júlio César. Era um garoto baixo, de olhar frio, sobrancelhas finas e pés pequenos. Perdeu a mãe aos 12 anos, e conduziu a oração fúnebre para ela, como uma voz fria e sem emoção. O jovem era o sobrinho preferido de Júlio César, pois tinha a mesma ambição e audácia do tio. Com 16 anos, vestiu a toga e tornou-se homem, mas já tinha a astúcia e cinismo de um homem. Muito antes disso, Otávio tinha uma inteligência viva, dotada de notável capacidade para aprender as emoções e os pensamentos daqueles que desejava influenciar. Era quase feminino na compreensão intuitiva da psicologia masculina. Foi introduzido aos 16 anos no mundo da política do tio. Lembra-te que és um César, disse-lhe este, e Otávio nunca esqueceu. Após o assassinato de César, Otávio, que era seu herdeiro, se aliou ao general Marco Antônio e a Lépido, para formar o segundo triunvirato. Os três eram amigos de César, e fizeram questão de vingá-lo, perseguindo e matando seus assassinos. Após isso, Otávio e Marco Antônio governaram Roma como ditadores militares, e Lépido, o mais inofensivo dos três, seria afastado. Antônio e Otávio fizeram uma lista de inimigos a serem executados, cada um pedindo aos deuses para que em breve pudesse colocar o outro na lista. O império era pequeno demais para os dois ambiciosos romanos. Antônio era um homem de mais de 40 anos, forte, viril e sorridente, de ar enérgico e decidido. E Otávio era um rapaz pequeno, doente e silencioso. Mas Otávio tinha ao seu lado o valente general Marco Agripa. A guerra civil culminaria na Batalha do Acil, em 31 a.C., que foi uma das maiores batalhas navais da antiguidade. Marco Antônio, embora fosse um bom general, não tinha experiência em comandar navios, e mesmo com uma frota superior, pois foi apoiado pela esquadra egípcia da rainha Cleopatra, Marco Antônio foi derrotado por Agripa na Batalha do Acil. Após a vitória no Acil, Otávio e Agripa marcharam em direção ao Egito com suas legiões. Cleopatra e Antônio tiraram suas próprias vidas, e Otávio se tornou o que nenhum romano tinha sido antes, comandante de todos os exércitos do Império. Antes de regressar a Roma, Otávio visitou o túmulo de Alexandre o Grande, assim como seu tio havia visitado. Em seguida, ele retorna a Roma, à frente de seus exércitos. Na infância, Otávio pronunciou a oração fúnebre ao cadáver da mãe. Na juventude presenciou o funeral de estadistas mortos, e já adulto, protagonizou a morte da democracia e liberdade em Roma, pois embora Otávio tenha restaurado a fachada republicana de Roma, permitindo que o Senado pudesse se reunir novamente, para todos estava claro que Roma era governada, não só por um general, um ditador ou um rei, mas por um Deus na terra. Recebeu os títulos de Imperador, César e Augusto. A princípio relutava em ser comparado a um deus. Certa vez, abandonou uma apresentação teatral ao ser feita uma referência à sua divindade. Mas com o tempo passou a aceitar essa ideia. Augusto foi o soberano de Roma que exerceu o maior mandato, tendo governado por 40 anos. Em seu governo, criou uma força policial e um corpo de bombeiros para Roma, expandiu o território do Império, embora fosse um líder relativamente pacífico. Augusto era mantido no poder pelo exército, mas sabia que o povo desejava a paz, e em seu reinado, se iniciou um período chamado Pax Romana, em que o Império permaneceu por décadas sem guerras em larga escala, embora ainda houvessem conflitos fronteiriços e anexações. César e Augusto foram super-homens de seus tempos, homens poderosos capazes de controlar e influenciar milhares, levando-os à guerra e à morte. Obrigado por ter